Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 14. Gente, na nossa aula 14, o objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. E o detalhamento, o processo de industrialização e suas consequências no estado do Amazonas e no município, né? As diversas modalidades de trabalho no estado do Amazonas e também no município. Consequências das relações de trabalho para as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial no estado do Amazonas e no município. Vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos iniciar os nossos estudos analisando como foi que ocorreu o desenvolvimento, do estado do Amazonas, mas principalmente com o foco na cidade de Manaus, que é a capital. Então, nós estudaremos principalmente o processo de industrialização, como é que ocorre todo esse desenvolvimento até chegar ao que nós temos nos dias atuais. Então, nós iremos estudar sobre a Zona Franca de Manaus. Agora, o que é, a Zona Franca de Manaus? Gente, a Zona Franca de Manaus, que tem a sigla ZFM, vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado ao processo de industrialização, mas além do processo de industrialização, também acaba pegando a parte de agricultura e também acaba pegando a parte de desenvolvimento de serviços, tá? Então, a Zona Franca de Manaus, quando a gente fala aí o que é a Zona Franca de Manaus, a gente não pode estar colocando somente o processo de industrialização. Lógico que o processo de industrialização tem um grande destaque, porém, outras atividades também são realizadas, com o desenvolvimento, e isso acaba ajudando na potência da Zona Franca de Manaus, tá, gente? Então, a Zona Franca de Manaus, ela acaba abrigando aí um dos principais parques industriais do Brasil. E é aí que surge o quê? O Polo Industrial de Manaus, que a gente conhece como a sigla PIM, tá? Agora, o Polo Industrial de Manaus, gente, contribui para grande parte do produto interno bruto industrial e acaba produzindo muitos itens aí no dia a dia, tá, gente? Agora, o produto interno bruto, gente, vai estar relacionado ao quê? A valor, a dinheiro, Quanto é que roda ali, no caso aí do Polo Industrial de Manaus, tá? Em relação à sua produção, relacionado ao PIM, ao Polo Industrial de Manaus, 95% vai ser destinado ao mercado nacional, sendo distribuído aí ao redor do nosso Brasil, tá? E esse processo de industrialização, gente, segue os processos produtivos básicos, e isso acaba garantindo produtos de alto valor agregado. Então, a gente observa a importância da Zona Franca de Manaus, consequentemente, a atividade que acaba sendo realizada, as atividades, na verdade, as atividades que acabam sendo realizadas, principalmente por conta do Polo Industrial de Manaus. Mas como é que vai ocorrer, gente, a criação da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, gente, em 1957, ela acabou sendo sancionada aí com a lei de número 3.173 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que acabou criando aí a Zona Franca de Manaus, tá bom? Agora, quem vai ser o autor desse projeto? Gente, o primeiro superintendente da Zona Franca de Manaus, que acabou sendo empossado em 1960, foi o deputado federal Francisco Pereira da Silva, conhecido como Pereirinha, que foi o autor desse projeto para implantar a Zona Franca de Manaus. Então, começa esse processo de criação, com a perspectiva de trazer pessoas para habitar, principalmente a parte da região norte. No caso, como estava sendo feito toda essa tramitação no estado do Amazonas, na capital, em Manaus, isso acabou chamando muito a atenção.
tá? Então, é nesse momento que começa também todo esse projeto aí, realmente, da Zona Franca de Manaus. Agora, como é que ocorre aí a implantação da Zona Franca de Manaus, né? E a gente observa muito esses símbolos quando é produzido, lógico, no Polo Industrial de Manaus, né? E a gente observa aí que vai ter esse símbolo, né, de uma garça, tá? Tá certo, gente? A gente observa aí com o emblema, né? Conheça a Amazônia realmente para chamar a atenção de outras pessoas ao redor aí do nosso país, né? Mostrando que começa a ser produzido no Polo Industrial de Manaus, tá? Agora essa implantação, gente, da Zona Franca de Manaus, ela vem através dessa lei, né? 3.173/57. Ela foi alterada pelo artigo 1º do Decreto-Lei número 288/67, onde diz para a gente que a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar, no interior da Amazônia, um centro industrial, comercial e agropecuário. Então, olha só, vamos analisar aqui. Centro industrial, comercial e agropecuário. Então, quando a gente fala sobre a Zona Franca de Manaus, não é somente sobre o processo de industrialização, tá bom? Pega tanto a parte comercial quanto o agropecuário, tá? Que foi dotado aí de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento em face dos fatores locais e da grande distância que se encontram aí os centros consumidores de seus produtos. Então, com a construção, né, gente, da Zona Franca de Manaus, ocorreu justamente aí no período de maior crescimento do processo de industrialização do Brasil. Mesmo assim, gente, esse fato é visto como uma espécie de ponto fora da curva, tá? Da industrialização brasileira, porque eles estavam observando, né, que a maior parte das empresas, investimentos, instalações acabavam se concentrando onde? Na região sudeste do nosso país. Então, por isso que ficou conhecido como essa ponta fora de curva, realmente para tirar o foco, tirar mais aquele foco, principalmente da região sudeste, da região sul do nosso país, porque a gente sabe que ocorre um maior desenvolvimento nessas regiões, né? Então, o que queria ser feito naquele período lá, onde a maior parte da população vivia, né, na parte litorânea, tanto no Nordeste quanto no Sudeste e no Sul? Queriam começar a trazer pessoas realmente para habitar tanto a região Centro-Oeste quanto a região Norte, tá? Até por conta, né, de outros países estarem observando todo esse território da região Norte, da região Centro-Oeste do Brasil, tá? Então, também tinha-se essa preocupação de realmente habitar toda essa região para não ocorrer o quê? Futuras invasões de outros países com interesse nesses territórios. Então, é nesse momento que, até então, o presidente Juscelino Kubitschek vai criar aí a Zona Franca de Manaus, que ficou conhecida no período aí de integrar para não entregar. Professora, integrar para não entregar realmente é trazer a população que já habitavam região Sudeste, Sul e Nordeste para a região central do nosso país, para a região também no norte do nosso país. Então, a criação legal da Zona Franca de Manaus ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek. Agora, essa implantação, gente, ocorreu em 1967, durante a ditadura militar. Agora, qual vai ser o principal objetivo realmente aqui, né, de ocorrer toda essa ocupação? Então, gente, tinha como objetivo realmente ocupar e desenvolver a Amazônia, né, garantindo a soberania nacional sobre uma região pouco povoada, porque realmente até os dias atuais ainda existe esse vazio demográfico
por conta de questões naturais, né? Então, realmente tinha esse principal objetivo. E o lema que acabou sendo adotado era de realmente integrar para não entregar para outros países, tá? Então, realmente, aí a gente observa, né, a importância de trazer essas indústrias, chamar atenção em relação ao comércio, né, a parte da agropecuária para essa região da Amazônia, tá bom? Agora, quais serão as principais características da Zona Franca de Manaus, gente, que a gente vai observar, né, esse símbolo muito conhecido, que acaba mostrando para a gente que está sendo produzido no polo industrial de Manaus, né, que acaba querendo chamar a atenção para as pessoas realmente conhecerem a Amazônia. Então, olha só, essas características, gente, ela vai vir principalmente com os incentivos fiscais especiais. Por quê? Para tirar as indústrias que já estavam estabelecidas na região sudeste, região sul do nosso país, tinha que chamar a atenção dessas indústrias. Então, o que vai chamar a atenção? Os incentivos fiscais especiais, gente, a isenção de impostos e também benefícios para essas empresas se instalarem na região foi um dos principais focos realmente para essas indústrias virem para essa região, né? Então, o principal incentivo vai ser um incentivo fiscal com essa isenção de impostos, tá? Agora, o objetivo, né, central de tudo isso vai ser de quê? De promover a industrialização e o desenvolvimento econômico, tá? E também a parte comercial da Amazônia, ok? E isso acabou superando as dificuldades, né? Principalmente, a gente sabe que a gente tem um problema de logística. Então, isso, né, tinha que realmente buscar superar essas dificuldades de transporte e também a distância, né, dos grandes centros urbanos da região sudeste, da região sul, da região nordeste, tá? Então, a gente, se a gente for pegar, né, os estados que compõem aí a Amazônia, o estado do Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, o Amapá, gente, o Pará, a gente observa que a região norte ainda acaba sendo muito limitada em relação à locomoção. Então, isso acaba dificultando também essa situação de realmente aumentar a quantidade de habitantes para essa região. Então, o principal objetivo é de realmente promover esse processo de industrialização, tá bom? Agora, uma outra característica que a gente também pode observar, gente, vai ser a expansão produtiva, que buscava o quê? Estimular os setores, principalmente no processo de indústrias, tá? Os setores industrial, a parte comercial e também o agropecuário. Então, não esqueçam, falou de Zona Franca de Manaus, não pensem somente ali nas indústrias não, tá? Tem a parte do comércio, também tem a parte do agropecuário, que acabou incentivando a ocupação realmente aí da Amazônia e também a interiorização do território, tá? Se a gente pega o estado do Amazonas, áreas, por exemplo, saindo da cidade de Manaus, a capital, indo para Rio Preto da Eva, indo para Presidente Figueiredo, onde tem, né, aí as rodovias, a gente observa que várias indústrias, se a gente for observar, até mesmo ali o Ministério da Defesa, vão ter áreas, né, ali no decorrer das suas rodovias, porque realmente, naquele período, tinha essa intenção de realmente pegar essas áreas para habitar. Então, a gente observa tudo isso, né, no decorrer dessas características da Zona Franca de Manaus. Agora, os incentivos fiscais, gente, especiais citados, né, eles tinham uma previsão, né, de duração de apenas até ali o período de 1997, tá? Porém, temendo realmente a retirada dessas indústrias, dessas empresas da região, o governo brasileiro ele prorrogou por várias vezes, né, o encerramento da Zona Franca de Manaus, primeiramente ali no ano de 2013, depois para 2023 e agora ficou já para 2073, buscando realmente aí desenvolver a região, não se limitando somente à Zona Franca de Manaus, tá? Mas para a gente chegar nesse processo, realmente tem que ocorrer várias melhorias, principalmente em relação à logística, tá bom?
Além disso, gente, dessas características da Zona Franca de Manaus, a gente vai também estudar sobre a administração da Zona Franca de Manaus, tá? Ela vai ser administrada, né, por uma superintendência, e essa superintendência ela é conhecida como a sigla SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é uma autarquia federal, tá? Então, quem tem o poder ali realmente é o governo federal, que acaba colocando ali pessoas para realmente administrar e ocorrer esse desenvolvimento. Agora, suas funções em relação a essa administração, gente, vai estar ligado a realmente gerenciar, divulgar e até manter a área da Zona Franca de Manaus e vai estar subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, tá bom? E o que a Zona Franca de Manaus acaba produzindo, gente? A Zona Franca de Manaus, ela tem a sua produção. Agora, quais são os principais produtos? Os principais produtos fabricados, gente, na Zona Franca de Manaus, acabam incluindo televisores, celulares, os veículos, principalmente as motocicletas, tá? Aparelhos de som, os ares condicionados, bicicletas, microcomputadores e até chips, né? Além aí de aparelhos transmissores e receptores, entre outros materiais que acabam realmente sendo produzidos aí na Zona Franca de Manaus com esse grande processo de industrialização. E quando ocorre essa produção da Zona Franca de Manaus, gente, a gente observa que esses principais produtos fabricados, né, então acabam incluindo televisores, bicicletas, motocicletas principalmente, tá? E esses produtos, gente, né, eles acabam levando um selo, né, o selo que acaba representando aí a marca da Zona Franca de Manaus. Nós vamos ver um vídeo agora que vai falar um pouco mais dessa marca que acaba indo, né, para todos esses produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Observem aí que a gente já retorna com a nossa aula. Os produtos das indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus são caracterizados pela presença de um selo com uma garça branca de asas abertas, em pleno voo, e as inscrições, produzido no Polo Industrial de Manaus, e conheça a Amazônia. O selo foi desenvolvido pelo publicitário Reginaldo Lima, da agência de propaganda amazonense Saga Publicidade, em 1982. A escolha da garça como o logo da marca foi motivada por sua simbologia. Segundo o criador, o pássaro representa a leveza e tem um apelo visual único. Sua capacidade de voar alto reflete o desejo da marca de alcançar grandes mercados, enquanto sua presença nacional facilita a conexão com clientes em todo o Brasil, incluindo planos de exportação. A intenção era também mostrar que a Zona Franca de Manaus é, de fato, a Zona Franca do Brasil. Um modelo nacional de desenvolvimento econômico e social. Então, olha só, gente, a gente observa, né, realmente a importância de manter a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, que acaba empregando muita gente, tá? Mas, além disso, a gente também tem que estudar sobre essa política tributária que acaba sendo diferenciada em relação à Zona Franca de Manaus. Então, essa política tributária, gente, que acaba sendo realizada aí para a Zona Franca de Manaus, ela vai estar vigente, né, na ZFM e acaba sendo diferenciada realmente do restante do país, porque oferece benefícios locacionais e isso acaba objetivando minimizar esses custos amazônicos. Além de vantagens oferecidas pelo governo federal, esse modelo, gente, acaba sendo reforçado por políticas, tanto na parte da tributação estadual também quanto da municipal. Tá? Então, a gente observa essas características que acabam sendo importantes, tá? E os tributos federais? A gente vai analisar que a Zona Franca de Manaus consegue incentivos fiscais, como a redução de até 88% aí de imposto de importação, né? Ocorre a isenção de IPI, a alíquota zero de PIS/COFINS nas operações internas e também a redução de 75% do imposto de renda para reinvestimentos, né? Benefício que acaba sendo estendido a toda a Amazônia Legal. Mas, além dos tributos federais, também teremos o quê?
os tributos estaduais, gente, com o crédito estímulo entre 55% e até 100% do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, e ICMS, dependendo do produto, né? E em todos os casos, gente, as empresas elas acabam sendo obrigadas a contribuir para fundos de financiamento ao ensino superior, ao processo de turismo, ao PDI, também às pequenas e microempresas. E já os tributos, o tributo municipal, né, ele acaba sendo ali colocado em cima do IPTU, né, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, realmente ali para chamar a atenção dessas indústrias, para manter essas indústrias na região, tá? Agora, a gente está estudando, né, sobre a Zona Franca de Manaus, né, que acaba sendo dividido aí com o polo industrial, com o processo da agropecuária e também o comercial. Mas o que realmente chama atenção vai ser o polo industrial de Manaus, gente, o PIM, que é um modelo, né, de desenvolvimento econômico que visa realmente atrair essas empresas, as indústrias para a região amazônica, tá? O PIM, gente, ele é um modelo de desenvolvimento econômico que visa atrair essas empresas e indústrias para a região amazônica e faz parte, né, aí da Zona Franca de Manaus, que tem uma área total de 10 mil quilômetros quadrados e é um dos principais centros industriais da América Latina, tá? O PIM, gente, reúne aí mais de 500 indústrias em setores como o eletroeletrônico, de duas rodas, naval, mecânico, metalúrgico e até termoplástico, tá? Isso acaba ajudando bastante no desenvolvimento da região. E vai ser responsável, né, por cerca aí de 500 mil empregos diretos e indiretos na região, tá? Agora, para se ter o polo industrial de Manaus, gente, vai existir as contrapartidas, né? Essas contrapartidas exigidas para obter a aprovação de projetos industriais e ter acesso a esses incentivos fiscais especiais do modelo da Zona Franca, gente, a gente tem que observar que vão existir os seguintes itens. Vai ter que realmente gerar emprego na região, vai ter a concessão de benefícios sociais aos trabalhadores. Os trabalhadores eles são muito visados para melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. Os níveis crescentes de produtividade e de competitividade, né? Vai ser uma outra contrapartida, tá? O reinvestimento de lucros na região, o investimento, né, na formação e capacitação dos recursos humanos, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico, você acaba sendo essas contrapartidas exigidas pelo Polo Industrial de Manaus, né, realmente melhorar aí o nível, né, melhorar o processo no processo dessa industrialização. E um deles, né, a gente observando aí, vai ser esses benefícios aos trabalhadores, tá? Esses benefícios, gente, vai estar relacionado ao quê? Ao incentivo para a educação, né? O transporte também vai ser um dos benefícios para os trabalhadores, realmente ele tem as rotas, conhecidas rotas, né? O processo da alimentação também, para os trabalhadores ser adequado, né? O processo também de assistência médica e odontológica ali, os trabalhadores dos processos industriais, né? Creche para os filhos, né? Vai ser também um dos fatores sendo colocado como benefício para os trabalhadores, também a forma ali de lazer e a previdência, já pensando aí na aposentadoria, tá certo, gente? Então, isso acaba observando que acaba chamando muito a atenção da capital, Manaus, né? Então, isso acaba concentrando população, acaba concentrando essa população na capital. Agora, quais serão esses números de concentração populacional em Manaus, gente? Dados que evidenciam a desigualdade na distribuição da população do Amazonas, a gente observa muito a maior quantidade de habitantes realmente na capital, né, por conta aí da presença da Zona Franca de Manaus e do polo industrial de Manaus na capital, Manaus. A população do Amazonas, gente, em 2022 era em torno aí de 3.941.613 habitantes, sendo que só na cidade de Manaus, a capital, né, nós tínhamos aí em torno de 2.063.689 habitantes, 52,3% do total do estado, sendo que nós temos mais 61 municípios, né? Em segundo, nós temos aí Itacoatiara,
onde tem em torno aí de 103.598 habitantes, quase 20 vezes menor que a capital, né? Vai ocorrer essa concentração de comércio, serviços, indústrias e renda em Manaus. Agora, essas consequências, gente, dessa concentração, né, tanto nos aspectos positivos e negativos, para a região acaba ocorrendo, né, essa concentração e, consequentemente, a população ela aumentando, né, a quantidade na capital, Manaus acaba tendo aí algumas consequências. E quais serão essas consequências para Manaus? A região amazônica, gente, ela passou aí por transformações devido ao processo de urbanização, onde nós tínhamos a maior quantidade, né, nas áreas rurais, e esse processo de industrialização acabou aumentando esse processo de urbanização. Então, o projeto Zona Franca de Manaus, gente, acabou impulsionando realmente a economia do estado, né? O crescimento acabou atraindo a população, mas acabou gerando essas ocupações irregulares ali por falta de moradia, tá? Agora, o avanço urbano, gente, e também o econômico trouxe também impactos ambientais, tá? Então, essas acabam sendo essas consequências para a cidade de Manaus, que acaba colocando para a gente o crescimento desordenado de Manaus, tá? Então, a formação, né, dos bairros ocorreu sem planejamento adequado e esse processo, gente, resultou realmente em condições urbanas desfavoráveis, tá? Agora, a gente também observa que houve desvalorização, né, dos igarapés aí, devido à ocupação irregular das margens dos rios, tá? Muitas famílias vivem, né, na parte de invasões que realmente ocorreu, tá? Enfrentando condições precárias ali de moradia, infelizmente, tá? Mas isso tudo, ocorrendo esse crescimento desordenado de Manaus, gente, também a gente observa um crescimento populacional desigual, tá? Então, esse crescimento populacional e as desigualdades que acabam ocorrendo, gente, a Zona Franca de Manaus acabou impulsionando o crescimento da população urbana, né? E isso a gente observa uma relação desajustada entre o modelo econômico e também o padrão do processo de urbanização da cidade. Realmente é um grande contraste social, gente. O modelo econômico adotado, né, pela Zona Franca de Manaus realmente concentrou renda. Essa concentração contribuiu aí para o aumento dessas desigualdades sociais e, consequentemente, surgiu o quê? Problemas. Infelizmente, surgiram esses problemas, né, da concentração populacional. Então, um aumento populacional, né, pessoas vindo de outros estados, de outros municípios, ocorre realmente devido à busca por trabalho, um salário mais adequado, condições de sobrevivência, e isso acabou incluindo o acesso à saúde e à educação, tá? Além disso, a gente também pode observar que acabou surgindo o quê? Impactos ambientais urbanos, que ocorrem em maior volume, onde há grandes concentrações populacionais, tá? E essas concentrações populacionais, gente, acaba tendo ali uma concentração local de renda que acaba desmotivando, né, e desmotiva, né, a interiorização de serviços mais especializados nessas áreas que acabam sendo ali distantes do centro, né? Então, quando a gente fala do processo de desenvolvimento das cidades, gente, a gente não pode esquecer que também existem áreas mais afastadas do centro, né? Que são as áreas periféricas, onde tem a maior quantidade de habitantes, tá? Então, isso realmente acabou gerando muito impacto. E dentro desses impactos, gente, foi realmente o ambiental urbano, né? Onde acaba tendo essa grande concentração populacional, tá? Então, dentro dos impactos ambientais urbanos, né, em grandes concentrações populacionais estão o quê? Olha só, a poluição do ar e da água, né, que infelizmente acaba ocorrendo, né, principalmente ali em áreas que tinha-se igarapés, ainda temos os igarapés, né, mas infelizmente estão poluídos, né? A produção de resíduos, o lixo sendo descartado de forma inadequada, alterações no uso do solo, e isso acaba provocando, infelizmente, mudanças climáticas futuras, impactos na saúde humana, principalmente por conta desses resíduos, né?
As desigualdades que acabam surgindo, gente, as desigualdades socioeconômicas e habitacionais, e, consequentemente, acaba surgindo o quê? A segregação, a separação urbana e uma exclusão social. É bem perceptível isso, tá? Além disso, né, o crime, a violência e problemas de mobilidade acabam surgindo também por conta da quantidade, por falta de vias, né, para ter essa mobilidade, principalmente ali de automóveis, né, e a dificuldade ainda de acesso a serviços básicos, principalmente aí processo de saúde e educação, o que busca-se melhorar cada dia mais, tá certo, gente? Então, a gente observa, né, nesse decorrer da nossa aula, todas essas características, analisando a importância da Zona Franca de Manaus, né, para habitar a região, principalmente, né, a parte da Amazônia, mais especificamente o Amazonas, a capital Manaus, mas isso, consequentemente, realmente trouxe algumas características, algumas consequências, na verdade, relacionado a alguns problemas que busca-se solucionar aí com o tempo, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.